Olá! Para começar, vamos introduzir os gráficos que montamos de acordo com os dados fornecidos no trabalho. Neste primeiro gráfico, que retrata o mercado antes da pandemia, a curva de oferta é dada por W igual a 100 mais LS, representada em verde, e a curva de demanda por trabalho inicial é dada por W igual a 700 menos 3LD, representada em vermelho. Com isso, igualamos as duas curvas e achamos o ponto de equilíbrio em um nível de emprego de 75 e um salário de R$ 475. Depois, calculamos o nível de emprego, no caso em que se estabelece um salário mínimo de R$ 490, achando o ponto com um nível de emprego de 70. Depois, fizemos um novo gráfico que representa o cenário antes da pandemia e durante a pandemia. A reta de demanda azul D' representa a demanda por trabalho dada por W igual a 580 menos 3LD durante a pandemia. E da mesma maneira como no gráfico anterior, a reta em vermelho representa a demanda antes da pandemia. Podemos ver então que houve um deslocamento para dentro da curva de demanda. E da mesma forma, a reta verde representa a oferta, já que não houve deslocamento da curva de oferta. Com isso, calculamos o ponto de equilíbrio durante a pandemia. E achamos o salário de equilíbrio de R$ 400 e o nível de emprego de equilíbrio de 60. Com o salário mínimo de R$ 490, o novo nível de emprego, então, passou a ser 30. Olá, professores. Meu nome é Joaquim e hoje vou analisar as propostas que foram entregues pelo governo. A primeira proposta seria suspender a obrigatoriedade do salário mínimo durante a pandemia. E a segunda seria não suspender o salário mínimo e o governo transferir um valor fixo de R$ 250 para todos os desempregados. Como representante das empresas, eu digo que a segunda proposta é mais benéfica, dado que a massa salarial seria menor para nós. Porque na primeira proposta, suspendendo a obrigatoriedade do salário mínimo, nós teríamos que contratar 60 empregados e pagar a cada um deles R$ 400, que daria aproximadamente R$ 2.400 de massa salarial. Já na segunda proposta, a gente teria que pagar R$ 490 para 30 empregados, que daria R$ 14.700. Por isso, nós achamos que a segunda proposta seria mais benéfica para as empresas. Boa noite, meu nome é Mariana Schroeder e eu sou a líder do Sindicato dos Trabalhadores e hoje estou aqui para me posicionar sobre esse momento difícil de incertezas que a população brasileira está passando. Na posição de lutar pelos nossos direitos, melhores termos salariais e por oportunidades que melhorem nosso bem-estar, vemos aqui avaliar qual das duas propostas atenderá melhor nossas necessidades durante a pandemia e a crise. Nós, sindicalistas, nos preocupamos tanto com aqueles que estão empregados, como os que possam vir a perder seus empregos. Iremos negociar em duas frentes, mantendo uma linha de comunicação de negociação direta com as empresas e o governo. Nós vamos agir para que possa ser pago indenizações e seguro-desemprego e, ao mesmo tempo, lutaremos pela manutenção do salário mínimo aos que permanecem empregados, nossa principal preocupação. Com o salário mínimo de R$ 490, haverá um aumento do salário de nossos trabalhadores em relação ao salário de equilíbrio, equivalente a R$ 400, objetivo muito importante para nosso sindicato. Desde 1940, a criação do salário mínimo pelo presidente Vargas é uma das grandes conquistas da classe trabalhadora e do povo brasileiro. O salário mínimo veio para garantir um padrão básico de remuneração à nascente classe de trabalhadores urbanos e, de pronto, beneficiou 60% da mão de obra. Em um momento de pandemia global, não podemos abrir mão desse direito. Manter o salário mínimo vai permitir a continuação do ciclo positivo da economia e manter nossos trabalhadores economicamente tranquilos dentro do possível durante esse momento. Além disso, nós optamos fazer nossa análise também de acordo com o valor total que será pago aos empregados e desempregados. Temos então duas opções, a proposta 1, que suspenderia o salário mínimo, e a proposta 2, que manteria o salário mínimo e transferiria um valor fixo de R$ 250 para os desempregados. Calculando a massa salarial da proposta 1, achamos o valor de R$ 24.000. Do outro lado, a proposta 2 renderia uma massa salarial de R$ 14.700. Somando então com o valor das transferências de R$ 250 para os desempregados, equivalente a R$ 12.000, temos o valor total de R$ 26.700. Nesse caso, o valor total da proposta 2
totaliza um valor maior de dinheiro circulando do que a proposta 1. Assim sendo, acreditamos que a proposta 2 vai aquecer mais a economia, trazendo assim mais benefícios para os nossos trabalhadores durante esse período. Já que o nosso movimento sindical está unido em defesa da atual política de salário mínimo, optamos por defender, portanto, a proposta 2, que garantirá um salário mais alto para os nossos trabalhadores em relação ao salário de equilíbrio. Olá, meu nome é Beatriz, encontro-me em idade ativa para trabalhar e, infelizmente, estava desempregada antes mesmo da pandemia ocorrer. Assim, acredito que o governo deva implementar medidas corretivas a essa questão que já ocorre antes mesmo da crise atual. Por isso, acredito que a proposta 1, que é a de eliminação do salário mínimo, seja mais adequada para pessoas em situação análoga à minha. Porque, como vocês podem ver no gráfico, com a eliminação do salário mínimo, o mercado vai se encaminhar para um ponto de equilíbrio, reduzindo o desemprego até o ponto onde o desemprego estrutural não existe mais, pois a quantidade ofertada de empregos é igual à quantidade demandada. Isso ocorre no ponto em que há 60 trabalhadores com um salário de 400. Por outro lado, na proposta 2, é mantido o desemprego estrutural de 48 pessoas, e o auxílio proposto pelo governo é de apenas R$ 250. Por isso, eu acho que a proposta 1 seria melhor nessa situação, porque proporcionaria uma vida muito mais digna e muito mais condição de manter as famílias, de manter as necessidades básicas dos cidadãos em um momento tão complicado como esse. Acho que seria a mais vantajosa a ser escolhida. Olá, eu sou o Marcos, economista e especialista em economia do trabalho. Bom, agora eu vou apresentar o efeito de cada uma das propostas sobre essa economia. A proposta 1 nos traz a hipótese de se suspender a obrigatoriedade do salário mínimo. Caso ela seja implementada, a rigidez salarial deixaria de existir e, com isso, ofertas de postos de trabalho e de trabalho ofertada pelas famílias convergiriam para equilíbrio de mercado. Como o salário mínimo é um piso com valores acima dos que equilibram o mercado, com sua retirada, o valor do salário cairá. Com a queda do valor do salário, menos famílias estarão dispostas a oferecerem seus trabalhos, e, por isso, haverá uma redução de LS. Paralelamente a isso, como estão pagando menos, as firmas estão dispostas a contratar mais funcionários, aumentando assim LD. Como já falado, esses valores vão se reajustar até chegarem ao equilíbrio. Como podemos perceber no gráfico, o salário de equilíbrio é de R$ 400 e os postos de trabalho ofertados são 60. Então, caso a proposta 1 entre em vigor, teremos uma massa salarial de R$ 24 mil na economia, contra 14.700 antes de sua implementação. Já a proposta 2 nos traz a hipótese de ser mantido o salário mínimo e o governo implementar uma política de transferência de renda no valor de R$ 250 para cada desempregado. No caso de ela ser implementada, como o salário mínimo é um valor acima do equilíbrio de mercado, mais famílias estarão dispostas a oferecer seus trabalhos. Como podemos ver nos cálculos, a oferta de trabalho seria de 78. Paralelamente a isso, como as firmas estão tendo um gasto maior com funcionários, elas demandarão menos trabalhadores, que, de acordo com os cálculos, essa demanda por trabalho será de apenas 30. Portanto, temos um total de 48 famílias que estão oferecendo emprego, mas não conseguem postos de trabalho para atuar, o que é chamado de desemprego estrutural. Logo, a política governamental de transferência de renda terá de atender a esses 48. Como podemos ver nas contas, o governo terá um gasto de R$ 12 mil para alcançar a todos. Dessa forma, o total de rendimentos nessa economia, nas mãos das famílias, é dado pela massa salarial dos trabalhadores somado ao auxílio governamental, totalizando R$ 26.700. Portanto, como podemos ver, cada proposta traz diferentes impactos para a vida econômica de diferentes agentes. Ambas apresentam pontos positivos e negativos. Cabe a cada parte negociar pelo que acha mais justo para si.